Tito, capítulo 3, nós vamos pegar aqui, irmãos, o trem andando. Vamos pegar o versículo 1 e o 2, falar assim, ó. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades. Vamos parar aqui. Aí quem não lê a Bíblia já vai ficar confuso. Mas como que lá em Efésios 6 fala que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades? Como é que aqui fala que eu tenho que me sujeitar aos principados e potestades? E aí, mais uma vez, já vai o Moisésinho falar. Nós precisamos ver a Bíblia no seu contexto. Eu sempre digo, a palavra nada, o que é? Depende do contexto. Pode significar nada, no sentido de quantidade, pode significar nada no sentido, né, de quem está o quê? Nadando. E tantas outras palavras. Casa. Casa é o quê? Depende. Pode ser a casa do terno, pode ser a casa do violão, da guitarra, do baixo, pode ser a casa como residência, pode ser casa no sentido de verbo casar. Então depende. Né? Então aqui o principado e potestade, não confunda. Tá? Não é os mesmos lá de Efésios. Lá fala de principados, potestades espirituais, que são demônios. Aqui não fala de demônios, aqui fala o quê, irmãos? Admoestos a que se sujeita aos principados e potestades, né? Ou seja, são os governantes, são as pessoas que têm o quê? Autoridade. Naquele tempo eram reis, eram governadores, né? Hoje é mais ou menos a mesma coisa, embora a gente não tenha no Brasil rei, né? Admoestos a que se sujeita aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. 2, que a ninguém, o quê? Ninguém, irmãos, não sei na tua compreensão, na minha Bíblia, ninguém significa pessoa nenhuma. A ninguém infame e nem sejam contenciosos. Bom, aqui na minha fala que é para não ser, então não é para ser, né? Mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, tipo assim, né, irmãos? Como eu falava antes, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, né? Se eu começo a me perder, até desejando para qualquer pessoa que seja o inferno, eu estou saindo do amor, eu estou esquecendo que Jesus Cristo morreu o quê? Por todas as pessoas. E todos são o quê? Todos são pecadores. E todos, Jesus Cristo o quê? Se entregou. Não que eu não possa falar, debater, mas o quê? Dentro daquilo que tem o quê? O respeito da palavra de Deus. Eu falava no começo, eu falava para os obreiros, para alguns do povo, irmãos, me preocupa, irmãos, às vezes entrar numa rede social, eu entro pouco, né? Mas às vezes quando eu entro eu até fico, eu só vejo coisas às vezes, irmãos, sabe, alheias ao evangelho. Então, eu falava para os irmãos, às vezes você bota lá uma palavra, por exemplo, eu botei uma palavra dia 14, não, dia 14 lá sobre o professor Jesus. Não precisa levantar a mão, mas quem viu? Às vezes nem o obreiro não clicou lá para ver a palavra do pastor. Mas às vezes você tem uma coisa falando do A, do B, aí bota. Parece que agora só existe isso. Ah, pastor, mas o senhor entender que lá é livre. Bons, quem é advogado aqui sabe que na rede social, conforme o que você posta, você pode ser punido ou até despedido por justa causa? Tem gente que faz direito aqui, sabe mais do que eu. Pode ou não pode? Pode. Então, liberdade de expressão não é liberdade o quê? Para expressar qualquer coisa. Então nós temos que vigiar, mas eu vejo que o foco de muitos se perdendo. Faz um exercício quando chegar em casa hoje. Pega o teu Facebook, teu Instagram lá. Primeiro entra no meu, para você ver o exemplo que eu dou para vocês. Depois entra no do pastor Victor. Depois entra no seu. Qual as últimas 10 postagens que você colocou lá? Tem gente que às vezes não bota nada de Jesus, nem o convite da igreja. Mas fica colocando isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Parece que o foco é esse. Luta tanto para liberdade de expressão, não sai, há anos a gente que não sai na rua entregar um jornal. Há anos a gente que às vezes não sabemos o que é falar de Jesus para uma pessoa e trazê-la para a igreja. E para de besteira. Nós temos que cuidar para não sair do foco. Qual é o foco? É Jesus Cristo. Pastor, mas eu tenho aquele meu vizinho lá, eu vou falar aqui que está gravando, né? Eu vou cuidar da palavra, que lida com demônios. Você não vai concordar com o fato dele, ok? Falar palavrão e lidar com demônios. Mas você vai dizer bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom, vizinho, precisa de açúcar,
né? Faz lá um bolinho lá, lembrei do senhor. Ah, por quê? Não, lembrei do senhor. Aqui um bolinho pro senhor. Ou se não gosta de bolo, né? Um salgadinho. Ah, obrigado. Ah, vizinho, né? Por quê? Amém? Você tá num churrasco lá. Vizinho, você não quer vir com a família aqui participar? Mas, o quê? Você é tão Mariazinha mole que ele vai entrar na tua casa e o mundo vai entrar em ti? Fracassado. Não, o fracassado é eles. Ele tem que ver que tem a diferença. Amém? Você não concorda com ele estar invocando demônios, espíritos, você não concorda com isso. Mas ele vai deixar de fazer isso quando se converter. Ele não vai, né, irmãos, ser condenado porque invoca demônios. Ele vai ser condenado porque todos pecaram. E invocar demônios ele faz porque ele está o quê? Desligado de Deus. Então como é que você religa a pessoa para ela parar de fazer coisa errada? Você prega o evangelho. Quem se converte não chama mais demônio. Não fala palavrão. Quem se converte, claro, a pessoa está num processo de conversão, amém? Ela está se abrindo para Deus, está mudando, Jesus está limpando, a pessoa está num processo, mas não chega no momento que vai acontecer o quê? Aquela pessoa que é uma nova criatura, tem que ter o prazer de ganhar almas para Jesus, e é assim que se ganha, não podemos perder o foco. Ah, o fulano lá brigou com o meu time de futebol. Ah, não sei o que, eu já fiquei brabinho. Puxa vida, meu filho. Brabinho por quê? Pra quê? Né? O time de futebol é teu, tu ganha quanto? Não, pastor, é que eu torço. Pois é, às vezes você arruma briga por causa do time de futebol, e às vezes, como eu falei, aí não evangeliza. Tem gente que aqui há anos não sai numa rua entregar um jornal. Nunca tem tempo. Nunca tem tempo. Qual foi a última vez que você saiu na rua entregar um panfleto? Responda para você mesmo, não responda para mim, né? Qual foi a última vez que você trouxe uma pessoa domingo de manhã na igreja, ou outro dia, né? Ó, pastor, né? Ou irmã Dani, trouxe aqui um visitante. Qual foi a última vez? Aí fica se desviando com besteira aí. Nós temos que vigiarmos. Temos que falar sim do que estamos passando no nosso tempo. Quem está vendo em casa, nós estamos aqui no Brasil, né? Em questões políticas. Mas não podemos se perder, não. Não podemos perder o foco, não. Ah, pastor, agora eu vou chegar lá, só porque o senhor falou, aí eu vou lá e vou fazer agora, botar 20 coisas. Então tá, depois, né, como eu falei, depois você não vem pedir a minha oração, você está em rebeldia, o pastor está dizendo, vai por aqui, você diz que não é. Né? E se for da obra, eu te boto no banco. Só falar comigo no final da reunião aqui que eu te coloco. Está errado, não podemos perder o foco. Amém? Você vê que eu nem ia pregar esse versículo 1 e 2, eu ia começar no 3. Então você de casa aí tem bônus, viu? Versículo 3 fala assim, ó. Está explicando por quê. Porque também nós éramos noutro tempo. Então, para quem Paulo escreve, irmãos? Para a igreja, amém? Éramos noutro tempo. Tito 3:3. Éramos noutro tempo. Eu não vou explicar um por um, tá, irmãos? Insensatos, desobedientes, extraviados, mais perdido que cebola nesse lado do fruto, né? Servindo a várias paixões e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos. Para quem que isso aqui é? Isso aqui não é para quem não é crente. Aqui fala, nós éramos noutro tempo. Então mostra que até eu posso ter vindo a Jesus desse jeito, mas eu não tenho como continuar com Jesus sendo desse jeito. Há uma diferença, Malaquias 3 fala, né? Entre o que serve a Deus e o que não serve. Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 5, vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Depois ele falou no 16, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no... A palavra fala em Filipenses capítulo 2, 14 em diante. Façam todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais filhos de Deus, irrepreensíveis, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre os quais vocês resplandecem como astros no mundo. Amém? Ali em Tito 2:1 fala, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Depois para baixo fala, você tem que ter uma linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que falar de você.
Está na Bíblia, cheio de versículos, irmãos. Outro tempo, eu cheguei assim, mas agora nesse tempo eu não posso o quê? Se tu falar, nós também éramos no outro tempo. Então quer dizer que quem não se converteu ainda está nesse tempo, mas nós não. Então, como nós vimos semana passada e vamos ver aqui agora, nós somos melhores? Não, porque Jesus nos resgatou. No outro tempo eu era odioso, vivia nos deleites, mas agora eu estou em outro tempo. Quer dizer, acabou, né? Aí o versículo 4, vamos ler de novo o 3, ó. Porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas olha o versículo 4. Mas quando apareceu, o título dessa mensagem vai ser quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens. Aí o versículo 5 fala, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua o quê? Misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. Então, o que me resgatou dessa vida antiga, pastor? Quando apareceu a benignidade e o amor de Deus. Em casa você pode ler, quando fizer o tema de casa, ali em Tito 2 fala que a graça de Deus apareceu, dando salvação aqui a todos os. Então, quando apareceu a graça e o amor de Deus, o que ele fez? Já preguei aqui lá em João 3,17 em diante. Jesus falou, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse o quê? Salvo por ele. Amém? Um dia ele vai voltar, conforme fala Hebreus 9, né? 27, né? Em diante, que assim que ele vai voltar, segunda vez, sem pecado. Ou seja, aí ele volta o quê? Como juiz. Então, o quê? Na segunda volta dele, ele vem como juiz. Ele vem para julgar, ele vem para condenar, né, de vez quem não tem Jesus, e ele vem para o quê? Para levar para a futura Nova Jerusalém quem tem, né? Quer dizer, uma preparação. Ou seja, então quando apareceu o quê? Para nos reparar. Então a palavra fala, pessoal, mas o que trouxe você de volta? Não foi as tuas obras de justiça, como eu falava lá semana passada em Romanos 5:8, né? E em diante, que Deus prova o seu amor, porque o quê? Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, olha, quando apareceu a benignidade, quando apareceu a misericórdia de Deus, não pelo que você e eu fizemos, mas pelo lavar regenerador do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Amém? Então você vê que a mesma graça que salvou a gente é a graça o quê? Que eles têm direito também, né? Quem está nesse outro tempo ainda que nós falamos. Mas, claro, nós temos que crer, obviamente, né? Então, qual é a nossa diferença para o mundo lá fora? Nenhuma, porque os dois têm a mesma provisão. Mas a diferença é o que, irmãos? Que nós cremos nessa provisão. Por isso nós temos que pregar o quê? O Evangelho. O que muda um traficante, o que muda um ladrão, o que muda um corrupto é Jesus Cristo de Nazaré. É óbvio que, se perante a lei dos homens, né, ele errou, ele vai ter que responder perante a lei dos homens. Não há crime e nem sentença, onde não há lei. Se a lei foi quebrada, então há crime e vai ter a sentença, né? Mas a alma daquela pessoa ela pode ser o quê? Livre para toda, ainda que morra na cadeia, né? Se precisar morrer, né? Mas diante dos homens, mas perante Deus vai viver o quê? Eternamente. Aquela passagem que Jesus salvou o ladrão arrependido na última hora continua na Bíblia, meu irmão. Ele ainda continua falando: hoje estarás comigo no paraíso. Continua lá nos evangelhos, nunca foi tirado. E ainda hoje continua. Mas nós temos o quê? Entender que quem nos resgatou o que foi a graça de Deus.
Isso aqui é muito lindo. Vamos ler de novo, desde o 4. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou. Você viu o passado, né? Já aconteceu a salvação. Pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. Glória a Deus. E aí fala, onde é que estava isso? 6. Que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo nosso. Essa palavra abundante vem de hipérbole, ou seja, exagero. Paulo fala assim, a graça foi derramada exageradamente sobre nós através de Jesus Cristo. Então Deus não salvou nós só na medida que Adão, nos fez cair. Ele salvou abundantemente. Um dos versículos que eu mais gosto em Romanos é onde abundou o pecado, super já é bastante, superabundou a graça de Deus. Então a graça é muito maior. Sendo esse Adão, claro, o diabo entrou por causa do pecado de Adão. Se Deus tivesse feito na medida que nós precisássemos, já seria a bênção, né? Ah, glória a Deus. Não, mas ele exagerou. Ele exagerou, ele derramou o quê? Abundantemente através de Jesus Cristo. Como eu falava, uns dia 12 de outubro. Você estava onde? Ah, estava em casa, estava ruim de vir na igreja. Tinha 14 mil pessoas na Romaria aqui em Alvorada. 14 mil pessoas. E você estava onde? Ah, não sei o quê. Pois é, mas tinha 14 mil pessoas. 14 mil pessoas. Você dobrou os joelhos e orou por elas? Se não fez isso, faça quando chegar em casa. 14 mil pessoas naquele barral que tem lá, estavam lá chorando, comemorando. 14 mil pessoas. Amém? Na igreja tinha mais de 14 pessoas, não é bem? Mas e aí? Ah, não dá, não posso, blá, 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 blá. Mas lá tinha 14 mil pessoas que trabalham, que talvez estavam de folga, que tinham casa para limpar, filho para trocar a fralda, mas estavam lá. 14 mil pessoas. 14 mil pessoas. Bom, se Jesus trouxer 1000 pessoas, não tem um lugar nessa igreja mais. E se ele botar para mais 14 igrejas que pregam o evangelho, Já 1000 pessoas, é muita gente, 14 mil pessoas. E nós muitas vezes estávamos lá, chorando, emocionados, Mas qual é a diferença, irmãos? A graça já foi derramada sobre eles, só que eles não receberam ainda. Em que sentido? Que eles não creem. Por isso tem que pregar o evangelho, irmãos. Quando a pessoa se converte, ela larga as imagens. Quando a pessoa se converte, ela vai tirar aquela imagem lá da estante, lá do que seja. Ela vai entender. E bem-aventurada a nação cujo Deus, essa pessoa que tanto fala, Leia o capítulo todo. Lá fala que Deus é o Senhor, mas também antes fala para não ter filho estranho. Também fala para a gente que faz a obra não ser espíritos igual. E lá no final fala, bem-aventurada a nação cujo Deus é o... Se é para falar, fala no contexto. Então nós precisamos pregar Jesus para eles. Claro que tem que falar de imagem, contra a imagem, tem que falar, Mas ela vai largar. Ela vai dizer, não, eu não quero mais isso aqui, não. Ah, se eu preguei, ela não aceitou. Aí não é problema meu, vou continuar pregando. Mas a pessoa tem que falar assim, seu desgraçado, vai para o inferno, seu idólatra. Já leu o Salmo 115, seu perdido? Mas o que você falou de novidade? Ele é perdido? Ele não conhece a Deus? O que você falou de novidade? Nossa, inventou a roda, parabéns. Pega um troféuzinho que é te dado lá no final da igreja depois. Mas sabe o que é diferente? É você pregar uma boa nova. Sabe o que significa boa nova? Evangelho. Você começa a pregar o evangelho. E começa mostrando com a tua vida, que não adora imagem, como é diferente. Começa mostrando com a tua vida, que você serve a Deus em espírito e verdade. Quando você está numa luta, mostra com a tua vida a diferença. Para que você diga para essa pessoa, você pode se agarrar em Deus como eu me agarro nele também. Glória a Deus, Isso aqui é maravilhoso,
E temos que ensinar isso. Às vezes o povo não sabe o que é a justificação, o que é a graça. Às vezes só prega, é só vitória, só vitória, só vitória. Aí passa um ano, troca pastor, vê outro pastor, é só vitória. Só... Tem pregador que não sabe nem a diferença entre o Antigo Testamento e o Novo. Nem sabe nada, né? Está errado, moço. Temos que parar e lembrar. O foco é o Evangelho. E aí sim, quando eu entendo que ele me amou primeiro, tudo que eu venha passar até entrar no céu, eu sou mais do que vencedor. É maravilhoso isso, né? Abundantemente nos derramou. Vamos lá? Vai ver versículo 7, senão eu fico aqui alegre e esqueço de ler o resto do versículo. 7. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Ou seja, nós nos tornamos filhos de Deus. Glória a Deus, né? Mas é tudo pela graça. E aí os frutos vão vir. O salvo tem frutos o quê? Para mostrar que ele é uma nova criatura. Jesus Cristo disse em João capítulo 15, versículo 8, se não me engano, né? Se eu der muito fruto, aí eu seria o quê? Discípulo verdadeiro. Amém? Então o discípulo verdadeiro não dá pouco nem médio ou zero. Ele dá muito. Que fruto é esse, pastor? Tanto é a mudança da minha vida, o meu bom testemunho, né? Como também o quê? As vidas que eu alcanço através da palavra de Deus. Ah, o fulano lá fala palavrão. Ele não tem Jesus no coração. Não fale palavrão porque é errado. Pô, isso aí até pai e mãe em casa ensinam, ou deveria ensinar. Qual a novidade? Cadê a boa nova? Leva ele a Jesus. Quem tem Jesus não fala palavrão. Fala palavrão? Não fala palavrão. Para mim, palavrão é a pessoa que ela tem um déficit de inteligência. Que ela não sabe se expressar com palavras, o que ela está sentindo, ela larga um palavrão. Para mim, a pessoa é meio pequenininha na mente. Então, a pessoa que não fala palavrão, ela é até inteligente. Né? Ah, mas por que isso? O pior é que às vezes é crente falando palavrão. Não pode. Como eu falei, se já é crente, né, moço? Você vai arrumar outras palavras para se expressar. Né? Que nem o pastor Victor falava mesmo. Nem aquela palavra, né, moço, que é sinônimo de número 2, né? Que começa com M. Eu acho que nem aquilo que ele diz, né? Eu acho que nem aquilo que ele não tem que estar falando. Você vê em filme, você vê em coisa de grande coisa. Acho que nem aquilo o crente não fala, né? Amém? Aquilo que tem significado número 2 aí, né? Ah, não gostei. Foi o pastor Victor falando live. Você assiste a live do teu pastor? Faz tempo que ele falou isso, há mais de um ano atrás. Tá gravado lá. E eu concordo com ele. Amém? Mas às vezes a pessoa dá um processo de libertação. Pastor, meu marido fala palavrão. Ele está se convertendo. Né? Ainda a inteligência dele não aumentou para ele expressar outra o quê? Palavra. Né? Mas Deus dá o quê? Impelir. Eu fico feliz quando eu vejo ali a irmã não está aqui, né? A Camille da irmã Angélica, ela ganhou vários prêmios já de poesia e texto, né? Falar para a André, se espelha nela, também inteligente, né? Que coisa linda vendo uma jovenzinha, né? Boa nas palavras. Se Jesus tem um chamado para essa pessoa, imagina pregando o evangelho, mas que benção, né? Ou você não vai ser uma pregadora, ou vai ser alguém de Deus, que já é uma benção, né? É bonito ver os nossos filhos honrados. O triste é agora quando chega lá, pai, mãe, olha aqui, não sei o que lá, né? Então eu fico tão feliz de ver essas coisas. Eu me sinto realizado, né? Eu digo, André, olha o exemplo dela também, olha que coisa bonita. Tu é talentosa também, né? Mas olha, temos que falar essas coisas boas, né? Então, é a graça. E aí vamos terminar, depois de entender tudo isso. Entendermos tudo isso, a palavra nos chama aqui no versículo 8, falar assim, ó. Fiel é a palavra. E isto agora ele está falando para Tito, tá, irmãos? E isto quero que deveras afirmes. Tu seja firme no que está falando. Que para os que creem em Deus, procurem aplicar-se a boas obras. E aí fala, essas coisas são boas e proveitosas aos homens. E ali no versículo 14 fala, né, ó,
versículo 14, né? E os nossos aprendam também. Então, se eles aprendem porque alguém ensinou, né? Eu estou te ensinando aqui nessa igreja. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Então você viu, tanto ali no 8 como no 14. Depois que você entendeu que você é salvo, você entendeu que você não tem que largar a maldição sobre ninguém. Você entendeu que foi a graça que te trouxe para um novo tempo. Depois que você entendeu que você é filho de Deus, herdeiro da justiça eterna, da vida eterna pela graça de Deus, isso chama-se você o quê? A viver aluado? Manda você o quê? Agora, meu filho, aqui ó, arregaça as mãos e vai fazer a obra. Talvez não a obra como obreiro, talvez alguns não tenham se chamado, né? Mas o que, irmãos? Vai fazer a obra naquilo que Deus te chamou. Qual foi a última vez que você saiu na rua e entregaram um panfleto? Não responda para mim. Qual foi a última vez que você trouxe uma pessoa na igreja? Não responda para mim. Tá? E se a resposta for ruim, não é para te condenar, é para te chacoalhar, igual aqueles, eu quero dormir, levanta, tem colégio. É ruim para o colégio? Não, ruim é não ter escola, né? Levanta lá que é para o teu bem. Amém? Qual foi a última vez? Você tem que dar frutos. Não é? Qual vez você colocou lá uma palavra de Deus, não uma palavra com outro entendimento, segunda intenção, ou um coach do inferno. Palavra de Deus. Né? Você colocou lá para uma pessoa, né? Ou colocou lá um post, que seja, ou se deu um versículo para alguém, né? E aquilo chamou a pessoa. Aquilo chamou a atenção. Mas às vezes de futebol e de política, tá cheio lá. Irmãos, eu não estou nem aí pro lado A e o lado B. Eu tenho a minha convicção e da porta para fora eu digo com todas as letras. Mas eu não aceito perder membro da minha igreja, nem pro A e nem pro B. Eu não aceito por uma postagem você falar, sai da igreja a partir de hoje por causa do X. Eu não aceito isso. As nossas igrejas caíram bastante em 2018 por pregadores, e está gravando aqui, eu sou responsável pelo que eu falo, por pregadores e obreiros, e até povo, sem sabedoria, que esqueceram que 4 anos passam, mas agora a eternidade sem Jesus nunca vai passar. Eu me recuso a perder um membro de igreja por causa de futebol. Por isso que eu até cuido da brincadeira, né? Você sabe, eu torço pro Inter, tá? Mas eu cuido até na forma de brincar, porque... Por quê? Porque eu não quero perder um membro da minha igreja por time de futebol. Jesus é muito mais alto que qualquer coisa desse mundo. Temos que vigiarmos. Temos que vigiar. É a conversão que nos chamou aqui, né? Fiel é a palavra, versículo 8. E isso quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar essas boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas. E você notou que essa palavra não é novidade? Quem está no grupo dos homens e das mulheres, não botei um print dessa palavra durante a semana? Botei ou não botei? Foi quinta ou foi sexta? Não é novidade nenhuma, irmãos. O que eu prego em cima desse altar aqui, eu vivo durante a semana. Eu não chego de manhã. O que eu posso falar? Já está preparado sempre com antecedência. E essa palavra eu coloquei aqui faz tempo. Mas agora explicando, falando, ela aumenta, né? É porque Deus quer chamar nós, né? Então pega essa palavra, medita. Fica de tema de casa, e para você também que está em casa, leia do Tito, do capítulo 1 até o 3. Amém? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Pode encerrar aí.